Oi pessoal, meu nome é Fábio Santos Bruneto e é uma alegria estar participando da terceira Law Week da Jornada Internacional de Direito, especialmente para abordar um tema tão interessante quanto o direito antidiscriminatório, também denominado direito da antidiscriminação, e seus vínculos com a pobreza. Bem, eu sou professor da Juris em Direito à Discriminação. Nos últimos anos estive pesquisando sobre proibição de discriminação em razão de pobreza no direito brasileiro e mais recentemente tenho abordado as relações de antidiscriminação com justiça fiscal e tributação. Então essa é um pouquinho da minha história e bora lá falar de direito à discriminação e pobreza. Bem, discriminação em razão de pobreza. Em algum aspecto pode parecer simples e com algumas consequências bem lógicas, mas por outro lado tem diversos âmbitos, reflexos que são bem incipientes, desconhecidos, pouco desenvolvidos e inclusive polêmicos na área. Bom, vamos lá, por que isso? Primeiro, os temas de pobreza e discriminação são temas historicamente, de um modo bem tradicional, abordados pelo direito, especialmente a pobreza, inclusive. Mas a pobreza é normalmente vinculada à insuficiência de renda dos indivíduos e o modo que o direito busca para enfrentar a pobreza é por meio de medidas de direitos sociais e econômicos, que se sabe tem uma história própria, um modo de resolução e de entendimento próprio desses direitos sociais e econômicos que muitas vezes são relativizados, que têm sua eficácia condicionada a diversos aspectos. Por outro lado, a discriminação, que mais recentemente tem sido desenvolvida enquanto uma área do direito, enquanto um tema de preocupação do direito, normalmente se vincula a critérios proibidos de discriminação, também chamados critérios suspeitos, com os quais relacionam grupos e indivíduos, como, por exemplo, a raça, o critério raça para a proteção das pessoas negras e proteção delas contra a discriminação, o critério sexo e as mulheres, o critério orientação sexual e o grupo LGBTQIA+, pessoas com deficiência e o critério de deficiência e vários outros critérios que são conhecidos da legislação e no direito brasileiro. Contudo, o critério pobreza, que pode ser verificado por diversos aspectos, como situação econômica, origem social, não costuma ser abordado na legislação como um critério proibido e mesmo quando o desenvolvimento é muito secundarizado. A gente verifica os grupos protegidos tradicionalmente pelo direito da antidiscriminação e não se verifica as pessoas em situação de pobreza. Portanto, o direito da antidiscriminação tem se desenvolvido em relação a esses grupos que não costumam incluir as pessoas em situação de pobreza e tem desenvolvido suas medidas específicas, como ações afirmativas, por exemplo, não diretamente vinculado às pessoas em situação de pobreza. Portanto, o que se busca, mediante uma aproximação e uma afirmação da discriminação em razão de pobreza, são novas ferramentas jurídicas para se enfrentar e se combater os prejuízos da situação de pobreza. Não se busca secundarizar ou se olvidar os critérios clássicos de construção e defesa dos direitos econômicos e sociais, mas também se traz, ao lado desses, outras ferramentas do direito da antidiscriminação que podem sim ser úteis para o enfrentamento da pobreza. Bom, inicialmente, para se reconhecer a pobreza como um critério proibido ou um critério suspeito, já não é uma questão tão simples. Aliás, essa é uma questão jurídica bem controvertida no âmbito internacional, em alguns países, jurisdições, inclusive no âmbito do direito internacional. As principais resistências para que se reconheça a pobreza como um critério proibido e, consequentemente, se reconheça a proibição de se discriminar em razão de pobreza são três. A primeira resistência é a ausência de uma previsão legislativa expressa concernente à pobreza nos instrumentos de combate à discriminação. Então, se vê nas convenções, por exemplo, que costumam listar vários critérios, usualmente raça, sexo, gênero, religião, idade, mas não se costuma tratar de pobreza ou mesmo de aspectos vinculados a ela. Uma outra resistência
e essa é especialmente doutrinária no âmbito da literatura, é que as pessoas em situação de pobreza não constituiriam um grupo a ser protegido pelo direito da discriminação, por não serem um grupo social com uma relativa homogeneidade entre eles. O que se diz é, as pessoas negras têm um traço identificador deles, um traço que vincula eles enquanto grupo, que é a cor da pele, por exemplo, na maioria dos locais, e por aí se cria um grupo social homogêneo. Já as mulheres também há outros critérios e por aí vai. Porém, os pobres, as pessoas em situação de pobreza, podem ser muito diversas ou por razões distintas e não terem uma relativa homogeneidade entre elas a ponto de constituir um grupo social protegido pelo direito à discriminação. E a terceira resistência a se reconhecer a pobreza como um critério proibido é no âmbito jurisprudencial norte-americano, estadunidense e também canadense e de outros entendimentos jurisprudenciais no âmbito do direito internacional. Por quê? Se criou na jurisprudência do século XX um entendimento jurisprudencial que haveria dois modos de se reconhecer um critério suspeito, um critério proibido de discriminação. O primeiro modo seria relativo verificar se essa característica pela qual a pessoa é discriminada constitui uma condição subjetiva imutável dessa pessoa. E esse termo já é bem polêmico, porque se sabe que ser imutável ou não é muito relativo, mas, tratando aqui de um modo mais simples, se poderia pensar que a raça ou o sexo é uma condição subjetiva imutável da pessoa. A pessoa nasceu com determinada raça ou com determinado sexo e ela, a princípio, não pode mudar isso e não é culpa dela. Portanto, essa característica, que é uma condição subjetiva e que ela não pode modificar, não pode ser uma razão suficiente para alguém discriminá-la. E a outro critério seria no sentido de escolha fundamental. Bom, essa característica, como por exemplo a religião, é uma escolha fundamental constitutiva da identidade dessa pessoa. Essa pessoa é uma escolha valiosa para ela professar determinada religião. Por isso também não se pode discriminar por isso. E aí, a partir desse entendimento jurisprudencial, que ainda é aplicado em algumas jurisdições, se tem dificuldades em incluir a situação de pobreza. Por quê? Primeiro, não é uma condição subjetiva imutável. A pessoa pode sair da situação de pobreza e pode não ser para sempre pobre, pode vir a ser pobre posteriormente. Então, felizmente, não é imutável. Ela pode deixar de ser pobre, ao menos em tese. E também não há uma escolha fundamental da pessoa estar em situação de pobreza. E aqui a gente trata especificamente, no âmbito dessa discussão toda, de pobreza involuntária. Então, tirando as exceções de escolhas religiosas, pessoas que escolheram seguir determinado estilo de vida, a situação de pobreza não é uma escolha fundamental, em regra, para as pessoas, que se pudessem, sairiam da pobreza. Bom, então, em atenção a essas resistências internacionais, se identificou outras razões em resposta a elas que fundamentam e defendem que no direito brasileiro, sim, se pode reconhecer a pobreza como um critério proibido de discriminação. Em relação à primeira resistência, que é no âmbito de previsão legislativa, se entende que no direito brasileiro é suprido por dois modos distintos. Primeiro, em uma vinculação do direito interno ao direito internacional de direitos humanos, porque nós temos decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que recentemente, em 2016, 2020, em dois casos contra o Estado brasileiro, foram bem pioneiras e inovadoras e, pela primeira vez, reconheceram que a Convenção Americana também proíbe discriminação em razão de pobreza. E aí ela utilizou um critério jurídico, uma técnica jurídica, que foi tanto considerar que a Convenção Americana trata extensivamente quaisquer outros modos de discriminação são proibidos por ela, quanto por outros critérios que de algum modo se assemelham à pobreza, como a posição econômica ou a origem. Portanto, conforme a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana, ao qual o Brasil é signatário,
proíbe a discriminação em razão de pobreza. Portanto, já é uma vinculação formal jurídica em razão do direito internacional. E outra possibilidade também dogmática jurídica seria pela própria interpretação da Constituição Federal de 1988, que também, quando trata no artigo 3º, inciso 4º, de alguns critérios proibidos de discriminação de modo exemplificativo, é explicitamente aberta a trazer referência a quaisquer outros modos de discriminação. Portanto, e aí, com essa abertura da Constituição a quaisquer outros modos de discriminação, como proibidos, e considerando também o objetivo fundamental de erradicação da pobreza, se verifica uma fundamentação constitucional para a proibição de discriminação em razão de pobreza. Em atenção à segunda resistência, que os pobres não seriam um grupo social, também se ilustra que, na verdade, os pobres, sim, para fins discriminatórios, são representados. As pessoas que querem discriminar os pobres sabem como representá-los e sabem traços das pessoas em situação de pobreza dos quais se utilizam para discriminar. O jeito de falar, o jeito de se vestir, determinados nomes, determinadas origens regionais, sociais, são fatores considerados na sociedade para se discriminar alguém em razão da sua situação de pobreza ou para considerar alguém como pobre. Portanto, há elementos, sim, que identificam as pessoas como pobres e, portanto, constituem como um grupo social passível de sofrer discriminação. E, por fim, mesmo em relação aos critérios da jurisprudência, que não necessariamente deveriam ser seguidos ou respondidos sequer, mas mesmo em atenção a esses critérios jurisprudenciais, a própria ideia que a pobreza é uma condição subjetiva imutável também pode ser vislumbrada diante de uma natureza dela que, de fato, se torna um pouco imutável diante da baixíssima mobilidade social brasileira, nos quais as pessoas passam por gerações e gerações e, infelizmente, não conseguem sair da situação de pobreza. Portanto, é uma condição que se torna próxima, de fato, de uma condição imutável. Bom, então, reconhecendo a existência no direito brasileiro da pobreza como um critério proibido de discriminação, como uma classificação suspeita, é possível se conceituar juridicamente a discriminação em razão de pobreza a partir de outros instrumentos internacionais, outras convenções que foram internalizadas no direito brasileiro com força constitucional, como em relação à raça e à deficiência. Então, a partir disso, é possível a gente estabelecer um conceito nos seguintes termos. Discriminação em razão de pobreza, portanto, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em pobreza com o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer área da vida pública e privada. Esse conceito pode ser destrinchado e dividido em diversas partes para ser aprofundado, e é necessário que se faça isso, e não é uma tarefa fácil fazer esse desenvolvimento, que é pendente ainda no direito brasileiro, mas tem diversos aspectos, tanto em relação à restrição vinculada a direitos humanos e liberdades fundamentais, a aplicação em qualquer área, tanto da vida pública quanto da vida privada, mas aqui, nesse momento, vamos concentrar em dois aspectos que parecem mais importantes e mais que mais importantes, mas são premissas mais básicas para entender a discriminação por pobreza. Primeiro, é a própria ideia de ser baseado em pobreza, porque se no primeiro momento pode parecer alguma coisa um pouco óbvia, logo se vê que não é, porque o que é baseado em pobreza, né? E também o propósito ou o efeito de ter essa restrição ao exercício de direitos humanos. Portanto, tanto o propósito quanto o efeito. Isso que se passa a se aprofundar primeiro em relação ao baseado em pobreza. Bem, para se entender o que é a pobreza que é proibida a discriminação, é necessário recorrer ao conceito de aporofobia, que é um conceito que nos últimos anos no Brasil tem sido noticiado, tem sido mais falado,
e inclusive alvo de medidas legislativas, como vamos ver. Bem, a porofobia, conforme a definição da Academia Brasileira de Letras, também de 2020, muito recente, e praticamente uma tradução da Real Academia Espanhola, é conceituada, portanto, pela Academia como um repúdio, aversão ou desprezo pelos pobres ou desfavorecidos, hostilidade para com pessoas em situação de pobreza ou miséria. Esse conceito é bem objetivo, bem claro, porém pode ser um pouco limitado, considerando toda a amplitude da porofobia. E seguindo nessa ideia de buscar se entender a porofobia, e aqui de um modo muito breve, a principal autora que renasceu esse termo para a contemporaneidade, tem um livro especificamente sobre isso, é a filósofa espanhola Adela Cortina, que teve o livro também traduzido para o Brasil e tem uma boa recepção aqui no Brasil. E a partir da ideia dela, a porofobia seria a exclusão social dos indivíduos numa sociedade em determinado contexto social que não aportam benefícios benefício de reciprocidade e aparentam prejudicar o contexto. São aqueles indivíduos, as pessoas que não são rentáveis no jogo de dar e receber. Então, segundo ela, na sociedade eu faço algo esperando algo em troca de alguém. À medida que eu vejo aquela pessoa como alguém que não tem nada a aportar na minha sociedade, ela é um migrante que está tirando o meu trabalho e não está botando nada aqui em troca, ela acaba sendo alvo dessa exclusão social por aporofobia. E essa questão do migrante é um aspecto bem importante na obra da Adela Cortina, para ela mostrar que, especialmente, a rejeição dos migrantes, segundo ela, ou a principal rejeição dos imigrantes à Espanha, por exemplo, não é em relação à xenofobia, não é simplesmente em relação à xenofobia e à origem ou à nacionalidade das pessoas, mas é muito mais por essas pessoas serem pobres. Portanto, um investidor de outra nacionalidade rico que vai para a Espanha pode não sofrer grandes consequências discriminatórias, mas agora um sul-americano ou a pessoa da mesma nacionalidade, para restringir a isso, que vai para a Espanha, mas não tem dinheiro, que não tem trabalho, que precisa buscar trabalho lá, ela sofre, portanto, a porofobia porque ela não tem o que oferecer para as pessoas em troca. Bom, a importância da porofobia e se desenvolver ela e pensar ela é porque ela é justamente a ideologia que fabrica e reproduz as dominações das pessoas em situação de pobreza. Portanto, funciona de um modo similar do mesmo modo que o racismo constitui e fundamenta a discriminação contra negros, o machismo contra as mulheres, etc., a porofobia é o que constitui, o que sustenta, o que dá a ideologia que fabrica a discriminação contra as pessoas em situação de pobreza. E do mesmo modo que, recentemente, se tem já se reconhecido que o racismo não é simplesmente um ato explícito, individual, de alguém que chama um outro por uma conotação pejorativa, mas que também o racismo é institucional, o racismo é estrutural, a porofobia do mesmo modo. As pessoas em situação de pobreza, como se veremos a seguir, não sofrem apenas determinadas consequências individuais ou apenas a violência de apanhar na rua ou de ouvir determinados xingamentos, mas elas sofrem diversas consequências por ser justamente vítimas de um fenômeno discriminatório, que como tal, como já se reconhece na literatura discriminatória, engloba não somente situações de repúdio e hostilidade explícitas e que sejam manifestamente arbitrárias, mas também diversas situações, normas, práticas que são aparentemente neutras, mas que prejudicam as pessoas em suas manifestações de modo institucional e estrutural, como veremos a seguir. Mas bem, ilustrando a amplitude e os diferentes modos e objetos de se combater a porofobia, tem algumas medidas legislativas interessantes no Brasil. A primeira é a Lei Padre Júlio Lancelotti, que foi recentemente aprovada e publicada, que trata do repúdio à arquitetura hostil. Interessante da arquitetura hostil, que são esses obstáculos, medidas que se põem no ambiente público, principalmente nas grandes metrópoles, para afastar as pessoas em situação de rua, é que essas medidas, por muito tempo, décadas, foram naturalizadas, eram à vista de todos e eram muitas vezes praticadas pelo próprio poder público, se não no mínimo com a complacência dele, mas muitas vezes praticada, especialmente pelas prefeituras. E elas eram pouco discutidas até então, e aí ficava restrito ao âmbito de pessoas, restrita ao âmbito de pessoas que defendiam
as outras pessoas em situação de rua e tal, mas não é uma medida muito discutida ou que era reprovada socialmente ou que fosse um objeto de grande repúdio. Se via essas medidas de arquitetura hostil e não se problematizava como uma discriminação contra pobres. E, por outro lado, um projeto de lei que visa alterar o Código Penal para passar a criminalizar atos violentos praticados contra pessoas em decorrência de sentimento de ódio por sua condição de pobreza. Aí já, pelo contrário, nós temos medidas manifestamente arbitrárias agressivas, como os fatos de violência contra moradores de rua, pessoas que vivem em situação de rua. E que são atos que, em regra, já são reprováveis na sociedade. Então, a porofobia contempla tanto essas medidas naturalizadas, que pouco se discute, mas que tem esses efeitos sobre as pessoas pobres, e efeitos diretos, não são efeitos difíceis de se ver, quanto também medidas manifestamente arbitrárias agressivas. Bem, e também é importante a gente pensar que, a partir da porofobia, me ajuda a pensar quem são as pessoas que sofrem discriminação em razão de pobreza. Mas também é importante entender a limitação do direito da discriminação em relação a isso. O direito da discriminação não busca definir quem é pobre, ele busca definir quem é protegido pela proibição de discriminação por pobreza. E isso pode parecer um pouco estranho, mas é uma distinção bem importante. Por quê? A definição do que é pobreza, de quem são os pobres, é uma discussão muito complexa, que já tem muita envergadura no âmbito das ciências econômicas, das ciências sociais, no serviço social, e traz diversos aspectos para a identificação e conceituação da pobreza para diferentes fins. Então, tanto para fins internacionais, para fins de determinadas políticas públicas, mas tem todo um debate que atualmente se baseia especialmente na natureza e na mensuração da pobreza, que não se busca pelo direito da discriminação resolver de modo algum. O que se tem de ser fixo desses aportes dessas áreas para o direito da discriminação é que a pobreza não é uma situação simplesmente baseada ou restrita a uma concepção monetária. Não é pobre simplesmente quem tem pouco dinheiro. A pessoa pode ter pouco dinheiro ou não ter qualquer dinheiro, qualquer renda, mas viver em algum contexto no qual ela tem educação, ela tem saúde, ela tem respeito social, e aí ela pode não ser considerada pobre a partir desses outros critérios. Por outro lado, ela pode receber um valor que, em determinado contexto, é acima de uma linha de pobreza, mas mesmo com esse dinheiro, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso a serviço social, ela não tem acesso à educação, e tem outras dimensões de sua vida. Por exemplo, ela é de uma determinada raça que sofre discriminação, ela professa uma religião que não é bem aceita, portanto, mesmo que ela tenha uma renda que seja acima de uma linha monetária, ela pode ser pobre por outras dimensões. A pobreza não é algo restritamente monetário. Então, esse é o principal aporte que essa discussão sobre pobreza traz para o direito da antidiscriminação. E a partir daí, o direito da antidiscriminação busca entender quem é protegido pela proibição de discriminação, que não necessariamente é quem é pobre para outros fins. E aí, no contexto brasileiro, a proteção antidiscriminatória se vincula especialmente às pessoas em situação de rua, se vincula especialmente à situação econômica das pessoas e também, de modo muito forte, em relação à classe e à origem social. A gente sabe que em vários contextos a pessoa pode até ter um dinheiro razoável, mas por ser de determinada classe ou de uma determinada origem, é vista como pobre. É entendida pelos outros como pobre, e também por ser de determinado local de moradia, ela pode ser vista pelos outros como pobre, mesmo que ela não se sinta pobre ou o Estado não a defina como pobre. Bem, então, considerando esse contexto, algumas possíveis perspectivas de análise contribuem para analisar onde e em quais contextos há discriminação por pobreza e não outra discriminação, ou não simplesmente um ilícito qualquer. Bem, em algumas ações em que é possível se identificar a intenção discriminatória das pessoas por pobreza, ou por aspectos vinculados à pobreza, se fica mais fácil. Alguém pode
não ser, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas estar mal vestida, chegar numa loja e ser mal atendida por as vendedoras acharem que ela é pobre e ela sofrer. Portanto, algum prejuízo em relação a isso, ela pode ser xingada, ela pode ser humilhada por ser entendida externamente por outras pessoas como pobre. Mas, então, quando há uma intenção demonstrada, explícita, facilita essa ideia da discriminação. Porém, em vários outros aspectos, as medidas que discriminam as pessoas em situação de pobreza são neutras. Elas não tratam especificamente daquelas pessoas. E elas podem, inclusive, não intencionar discriminar pessoas pobres, mas têm o efeito de os seus resultados prejudicarem especialmente determinadas pessoas, e essas determinadas pessoas são pessoas em situação de pobreza. Nesse segundo aspecto, onde se necessita identificar quem são as pessoas que sofrem isso, aí sim me parece mais importante termos critérios de pobreza um pouco mais fixos, como, por exemplo, aí você pode pensar no Brasil se considera o critério de acesso a serviços sociais, de Bolsa Família, como um critério administrativo de definição de pobreza. E aí, bom, em determinado local onde as pessoas oferem a renda que é a renda necessária para políticas públicas, essas pessoas são prejudicadas. Portanto, há uma discriminação em razão de pobreza. Então, são diferentes perspectivas de análise e é muito contextual o que se pode entender e, mais do que se entender, se identificar por discriminação em razão de pobreza. Bem, então, definido a proibição, discriminação de pobreza como algo proibido no Brasil e demonstrado de um modo um pouco amplo e breve, mas demonstrado a complexidade de pobreza, desse conteúdo pobreza, pode-se passar a pensar, dentro do conceito, nos aspectos de propósito e de efeitos discriminatórios, que aí se vinculam especialmente às categorias do direito da discriminação, de discriminação direta e indireta. A discriminação direta são medidas que se fundamentam na pobreza de um indivíduo ou de um grupo para instituir um tratamento desigual ou desfavorável. Então, por exemplo, desde xingamentos, violências, ofensas, como a proibição de determinadas pessoas entrarem em estabelecimentos, como outras ações de determinado Estado pode restringir o acesso a algum direito às pessoas que não oferem tal renda, como havia, por exemplo, antigamente em relação ao voto censitário, medidas que, bom, em razão da situação de pobreza dessa pessoa, eu vou lhe prejudicar o exercício de direito, eu vou excluir dela o direito de determinados aspectos. Por outro lado, temos a discriminação indireta, que são práticas que possuem efeitos especialmente prejudiciais a indivíduos ou grupos em situação de pobreza, ainda que sejam aparentemente neutros ou que não tenham uma intenção disso. Há vários exemplos para vários aspectos, mas eu acho que um exemplo ilustrativo da discriminação indireta pode ser em âmbito da justiça eleitoral. Temos, por exemplo, uma situação em que se discutiu a exigência de cadastramento biométrico dos eleitores sob pena de cancelamento do título eleitoral. Bom, essa medida, essa exigência, ela é totalmente idônea, ela é legítima, ela tem fins legítimos mais que tudo, porque ela busca resguardar o processo eleitoral e sua lisura, busca uma segurança jurídica. Então, é uma medida que não foi elaborada, pensada para prejudicar as pessoas pobres, ao menos não se extrai isso da sua disposição ou das suas razões aparentes. Bem, de todo modo, quando aplicada essa exigência, pode ter o resultado que as pessoas que não realizam o cadastramento biométrico, majoritariamente são pessoas em situação de pobreza. E como é que se verifica isso? Aí se trabalha muito com dados estatísticos e com elementos fáticos. Se verifica, bom, determinadas cidades onde o índice de pobreza é maior, lá a maioria das pessoas não fez o cadastramento. Em outras cidades onde o índice de pobreza é menor, foi feito o cadastramento. Em determinados bairros dessa cidade, os moradores realizaram, outros não realizaram. E aí há diversas razões que vamos detalhar depois de outros aspectos de prejuízos na vida que podem fazer as pessoas pobres
deixar de atender uma regularidade que aparentemente é neutra, que é simplesmente o cadastramento biométrico. Portanto, se demonstrar bem essa exigência, mesmo que não queira discriminar as pessoas em situação de pobreza, resulta que as pessoas, majoritariamente as pessoas em situação de pobreza, sejam aquelas que vão ter seus títulos eleitorais cancelados. Portanto, eu tenho um prejuízo especial em relação às pessoas em situação de pobreza de uma norma neutra. Portanto, é um modo bem interessante de começar a se verificar, bom, tais medidas prejudicam as pessoas pobres, têm impacto discriminatórios, e essa é uma ferramenta que traz um avanço bem significativo em relação a outras abordagens de enfrentamento à pobreza, como, por exemplo, o desenvolvimento de direitos sociais. Portanto, traz novas possibilidades. Seguindo nessas novas possibilidades de visualização da pobreza, o direito antidiscriminatório tem as vantagens de tanto atentar a um ponto de vista simbólico da situação de pobreza, portanto, não simplesmente a materialidade, insuficiência de renda, mas ao estigma e aos estereótipos negativos que essas pessoas sofrem na sociedade, e também de visualizar a discriminação e os efeitos discriminatórios de um modo amplo, não simplesmente não ter acesso a um direito, mas diversas ações que buscam isso. Isso pode ser ilustrado também pelas demais categorias de modalidades de discriminação, como, por exemplo, a discriminação interseccional. Então, é verificar que a pessoa em situação de pobreza ela provavelmente sofra ou pode sofrer discriminações interseccionais, também chamadas de múltiplas, que é a interação da situação dela de pobreza com outros critérios que também são proibidos, como, por exemplo, no Brasil, raça, sexo. Então, a pessoa identificar e reconhecer que o homem negro pobre sofre mais discriminação que o homem branco pobre, que a mulher negra pobre sofre mais discriminação ainda do que o homem negro pobre. E essa discriminação tanto é no ponto de vista de sofrer estereótipos, de sofrer representações negativas na sociedade, como, por exemplo, se vê um homem negro com dinheiro, já se imagina que ele é criminoso, ou é jogador de futebol. Uma mulher negra e gorda, com critério aí por exemplo, de gordofobia, também é vista como incapaz. E tanto nesse aspecto de representação, quanto em aspectos mais materiais. Se a gente pensar estatisticamente de um modo macro, a gente vê que as pessoas negras são mais pobres em termos de dinheiro, portanto, monetariamente, do que as pessoas brancas. Se a gente pegar as pessoas em situação de pobreza em termos monetários, por exemplo, também se vê que há muito mais mulheres do que homens dentro da pobreza. Portanto, a discriminação interseccional permite ter essa abertura da situação de pobreza para o seu enfrentamento de um modo mais adequado. Outro modo também, a discriminação institucional, ela revela e demonstra que diversas ações e omissões, tanto de modo direto quanto indireto, que prejudicam as pessoas em situação de pobreza, são naturalizadas na sociedade por ocorrerem no âmbito das instituições sociais. E aí, por exemplo, a gente já falou da arquitetura hostil, que era naturalizada, praticada pelo poder público. Diversas desigualdades no âmbito legislativo, que especialmente prejudicam as pessoas pobres. Aqui a gente pode pensar no âmbito tributário, a gente ter uma tributação regressiva baseada no consumo, comprovadamente prejudica as pessoas em situação de pobreza. Portanto, isso seria uma discriminação institucional em razão de pobreza? É um ponto a se pensar e mais uma ferramenta para que se possa discutir e enfrentar a pobreza. Por exemplo, programas de televisão, representações culturais de estereótipos negativos, estigmas, por meio do humor contra as pessoas negras, a ridicularização de modos de falar, modos de se vestir, até de determinados nomes. Também, à medida que ocorre na televisão e é aceito pelas pessoas, se naturaliza isso, mas esses estereótipos negativos, eles reproduzem lógicas de dominação dessas pessoas em situação de pobreza. E é bom lembrar que até pouco tempo atrás também se tratava com humor a questão do racismo com muita naturalidade. Então, do mesmo modo que há o racismo recreativo, também se pensa na porofobia recreativa. E bem, e aí de um modo mais amplo ainda, a discriminação estrutural é o que demonstra
como é mantida, é reproduzida, é criada uma dominação social em diversos aspectos e dimensões da vida das pessoas, tanto econômico, social, cultural, que permite essa subordinação das pessoas em situação de pobreza e promove a exclusão delas da sociedade. Portanto, aqui a gente pensa em diversos obstáculos que as pessoas em situação de pobreza sofrem, enfrentam para acessar instituições econômicas, instituições corporativas, políticas, âmbito acadêmico. Então não é uma situação específica, sofreu discriminação em razão de pobreza porque em relação à insuficiência monetária ou não ter acesso à educação, etc. Mas são obstáculos diários e diversas microagressões que dificultam sobremaneira a vida dela e se reproduzem a longo prazo, de modo que isso vai extenuando a pessoa e vai criando um modus discriminatório à pessoa em situação de pobreza. E a discriminação estrutural também aponta, é importante destacar isso, uma possibilidade mais que uma possibilidade, uma realidade de discriminação intergeracional. À medida que se cria essa dominação social e há uma baixíssima mobilidade, ao menos no Brasil, da situação de pobreza para outras, da saída da situação de pobreza, se reconhece uma discriminação intergeracional. Tanto a família da pessoa, o pai, a mãe, o avô estavam em situação de pobreza e provavelmente os seus filhos estarão ou vão demorar muito para quebrar esse ciclo geracional de situação de pobreza. Bem, portanto, a partir desses exemplos, dessas categorias do direito da discriminação, já se vê de um modo muito amplo. O direito da discriminação pode trazer alguns avanços em relação às práticas tradicionais de direitos econômicos e sociais, porque, por exemplo, o direito da discriminação visualiza esses prejuízos tanto de reconhecimento quanto já mais materiais que sofrem as pessoas de situação de pobreza, e não apenas os materiais. Ela identifica e tenta combater, ou ao menos questionar, tanto atos manifestamente arbitrários, que já têm algum consenso na sociedade, quanto também atos naturalizados, mas que tanto têm efeitos contra as pessoas pobres. E também o direito à discriminação não olha isoladamente apenas medidas específicas que em determinado contexto discriminam as pessoas, mas também um conjunto de ações, de regras, de práticas da sociedade que servem para reproduzir isso por meio da cultura, por meio da legislação tributária, econômica, previdenciária. Entanto, tem essa possibilidade de direito da discriminação de ver a amplitude dos prejuízos de pobreza. E aí, consequentemente, tanto em razão desse objeto amplo, quanto por tratar do princípio da igualdade e da não discriminação, que é um princípio constitucional que, consequentemente, vincula todas as áreas do direito, a proibição de discriminação em razão de pobreza também tem relação com diversas áreas do direito, tanto no modo mais básico de responsabilização civil ou trabalhista por xingamentos à pessoa por conotação de alguma característica de pobreza, quanto no âmbito do direito urbanístico, de quanto as cidades, o poder público pode criar determinadas restrições a pessoas em situação de pobreza por não permitir a elas o direito à cidade, quanto no âmbito previdenciário, de um modo bem claro em relação a diversas pessoas, trabalhadores rurais, que têm dificuldades em ser garantida a direito à previdência social, como também no direito tributário, já foi falado, em diversas outras áreas é sempre possível pensar nas consequências de discriminação por pobreza. E bom, por fim, diante desse amplitude já demonstrada, cabe ilustrar também algumas respostas possíveis, aqui bem incipientes, do direito antidiscriminatório, repeti-las inclusive em alguns aspectos, para enfrentar a discriminação por pobreza. Primeiro, é ter um reconhecimento jurídico da ilicitude dessas ações manifestas de prejuízos e a direitos fundamentais das pessoas em situação de pobreza. Ainda não temos, no âmbito legislativo, a afirmação dessa proibição, embora se possa construir isso já de um modo jurisprudencial, com outros argumentos, é importante ter o reconhecimento dessa ilicitude. Um outro aspecto importantíssimo, e aqui faço questão de repetir, é a análise do impacto discriminatório, tanto de medidas legislativas, do Poder Executivo ou do Legislativo, quanto de práticas
medidas, tanto de instituições privadas quanto públicas, que mesmo que não queiram discriminar as pessoas em situação de pobreza, acabam tendo o efeito de fazê-lo. E isso tanto no direito financeiro, à medida que eu não aloco verbas para tal campo e aloco para outro, quanto em diversas áreas do direito, inclusive fora do direito, práticas de recursos humanos, práticas de instituições financeiras que podem ter medidas legítimas ou fins legítimos, mas podem prejudicar as pessoas em situação de pobreza. Então, no mínimo, quando verificado, eu tenho determinada método de escolha de profissionais na minha empresa que acaba discriminando ou acaba impedindo que as pessoas em situação de pobreza ou pessoas de determinada classe social acessem a minha empresa, no mínimo eu tenho que ter uma exigência, uma justificativa razoável e proporcional para isso. Isso pode ser um exemplo simplista de escritórios de advocacia que exigem inglês fluente para estagiários. Esse, por muito tempo, foi um modo de manter apenas determinados estratos da sociedade dentro desses escritórios de advocacia, que eram escritórios da elite para a elite. No entanto, em vários casos, os estagiários sequer precisam falar inglês dentro das suas funções, portanto, não seria uma exigência proporcional. E aí, dentro desse aspecto também, é um longo campo a se desenvolver, que é a análise das medidas com efeitos prejudiciais às pessoas pobres e as suas possíveis legitimidade, considerando o mandato de proporcionalidade. Esse é um campo a se desenvolver no Brasil, porque algumas medidas podem ter efeitos desproporcionais contra pobres, mesmo assim serem legítimos. O que acontece é que hoje sequer se questiona isso. Hoje não sequer se problematiza a ponto de se exigir uma resposta. Portanto, inicialmente, no mínimo, se exigiria uma resposta e há de se criar métodos de verificar a suficiência dessa resposta, como, por exemplo, o mandato de proporcionalidade. Outro modo que o direito não discriminatório pode contribuir é promover ações afirmativas, políticas públicas que considerem não só o aspecto monetário, como normalmente é pelos direitos sociais, mas também os estereótipos negativos e os estigmas que as pessoas sofrem em situação de pobreza. A gente tem um caso, por exemplo, na literatura internacional, que determinada prefeitura criava restaurantes públicos para as pessoas, mas se percebia que o modo que o restaurante público era criado no local e o modo de tratamento acabava estigmatizando as pessoas. As pessoas preferiam não ir ao restaurante público e ficar em insuficiência nutricional do que ir ao restaurante público e ser humilhado. Então, todas essas questões devem ser consideradas. E o direito à discriminação também se espera que tenha capacidade de exigir reformas institucionais e estruturais, considerando as dimensões da discriminação, para enfrentar os prejuízos econômicos, sociais e culturais. Portanto, é outra ferramenta que busca aqui mudanças bem drásticas e serve, portanto, com esse aspecto bem crítico de modo a contribuir ao enfrentamento da pobreza. E, bom, outro aspecto que a gente tem que pensar, e eu deixo também para vocês pensarem um pouco, é nos limites do direito antidiscriminatório em relação à pobreza, à medida que vivemos numa sociedade capitalista e num Estado brasileiro que adotou como modelo econômico o regime capitalista. Então, no regime capitalista, a princípio, se permite a existência de determinado nível de pobreza. Então, qual é o limite do direito antidiscriminatório contra isso? Por exemplo, me parece que não seja ilícito no Brasil alguém fazer uma festa, cobrar ingressos para essa festa e cobrar ingressos altos que vão impedir determinadas pessoas de acessar essa festa. Por quê? Porque essa festa privada não envolve um direito fundamental das pessoas. Portanto, a princípio pode haver um empecilho, no caso, o dinheiro, que restringe o direito dessa pessoa ir à festa. No entanto, o poder público poderia exigir determinado pagamento para usufruto de exercício de algum direito humano? Nos parece mais claro que não. Portanto, são várias nuances que tendem a ser construídas, questionadas, debatidas, mas enfim, é o início e é um campo a se desenvolver, mas é um campo que tem muitas possibilidades da discriminação em razão de pobreza e tem possibilidades de impactar o enfrentamento da pobreza e desenvolver o direito à discriminação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a criar uma pulga atrás da orelha, ao menos em relação às possibilidades disso, e agradeço a atenção de todo mundo. Uma boa... Valeu!